do Senhor a todos, amém? Amém. Estamos aqui numa noite muito especial, domingo de ceia do Senhor, e é motivo de estarmos um coração muito grato e muito alegres. E em virtude disso, eu decidi ler um texto essa noite, que é um texto que fala um pouco sobre isso. Mas antes de ler, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Fazer uma oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Tentar levar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Sei que a gente chega trazendo algumas cargas, algumas bagagens do dia. Mas esse momento é o momento da gente olhar para Deus, olhar para cima, olhar para o alto, levar a nossa mente, o nosso pensamento a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque desde quando colocamos os nossos pés aqui, podemos sentir a Tua presença, Senhor, e sentir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, para conosco. Então nós só temos a Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos que essa noite seja uma noite abençoada por Ti, Senhor. Tudo aquilo que for realizado aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa tudo que será feito aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode permanecer de pé. Filipenses 2, a partir do verso 1, é um texto que eu amo, a palavra do Senhor. É um dos meus textos preferidos, esse. Filipenses 2, a partir do verso 1. Todos encontraram? Não? Aguardar um pouquinho. Todos acharam? Amém. Eu vou ler na versão NVI, não vamos fazer leitura responsiva essa noite, só eu que vou ler, vocês vão acompanhando aí na versão de vocês, amém? Diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora vem o texto, um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a tornar semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu amo esse texto, irmão. Eu amo esse texto. E ele vem falando de Jesus a partir do versículo 5. Ele retrata muito bem aquilo que Jesus fez por nós. E eu amo esse texto. Eu decidi ler esse texto hoje, porque é uma noite especial. Mas no versículo 3 ele fala no versículo 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém? Então que a gente possa tomar esse versículo número 2 como um exemplo para nós, que a nossa semana seja abençoada e que a gente possa lembrar desses versículos e de tudo aquilo que está sendo dito aqui nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Já vamos passar aos louvores. Amém?
paz, Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar e para agradecer o nome do nosso Deus e para celebrarmos essa lembrança que nós temos, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Como o presbítero leu, Deus, o Jesus Cristo veio à terra em forma de homem e nos deu vida através da sua morte. E todos os dias nós podemos lembrar e glorificar a Ele, porque nós temos essa vitória. A morte não prevaleceu. A morte foi derrotada naquele dia. E se a morte foi derrotada, nós não temos que temer mais nada, porque o Senhor luta por nós. O Senhor está à nossa frente. O Senhor é por nós em todas as batalhas. Amém? Que você possa celebrar com tudo que você tem, com tudo que você é, porque o Cordeiro venceu. E é esse Cordeiro que nós cantamos. É esse Cordeiro que nós adoramos. É esse Cordeiro que vive para todo sempre. Vamos celebrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A vida eterna. Amém?
Nosso Deus é vitorioso. E é por meio dele que nós vencemos as nossas batalhas. É só por ele que nós estamos aqui. É só por ele que nós temos forças para louvar, mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades. É só por causa dele que nós estamos aqui. Tudo para ele, é tudo dele, tudo volta para ele, amém? Nosso Deus é vitorioso. Hoje à tarde eu estava lembrando de uma passagem bíblica da tempestade. Os discípulos estavam num barquinho e Jesus dormia, diz a passagem, numa parte do barco. E aí a tempestade começou, os discípulos começaram a se desesperar e acordaram o mestre: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos, que nós morramos? E o Senhor Jesus, com apenas uma palavra, disse: aquieta-te, mar, que cesse a bonança. E uma dessas passagens diz, uma das versões diz, que todos os discípulos ficaram admirados e diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ainda não tinham passado pela crucificação e pela ressurreição de Cristo. E nós podemos dizer isso essa noite: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que até a morte foi vencida? Por meio de quem foi vencida? Por esse nosso Deus que é vitorioso e reina sobre tudo e sobre todos. Não temeremos. O Senhor está conosco, amém? Tu és vitorioso, Senhor, e nós te exaltamos. God.
engrandecendo ao Senhor, louvando a Ele. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode depositar no gasofilácio, fazendo dessa ação mais uma ação de louvor, de agradecimento ao nome do Senhor. Amém? É um privilégio nós podermos contribuir para o reino do Senhor, para as causas de Cristo. Então todos nós vamos agora agradecer ao Senhor por este momento, por termos a oportunidade de estarmos louvando a Ele com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Pai, nós te agradecemos porque nós somos comprados pelo Teu sangue. E nós possamos passar por muitas provas, muitas dificuldades, mas nós sabemos, nós confiamos em quem temos crido. E nós temos crido no Deus vitorioso, no Deus de promessa, no Deus que cumpre promessas, no Deus que está aqui, no Deus que reina para todo sempre. É este nome que nós louvamos. E por isso, Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de te louvar com as nossas primícias, com as nossas ofertas. E nós te pedimos que continue nos abençoando, tendo essa visão, tendo essa sabedoria de conhecer as tuas vontades, de procurar saber a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor possa recompensar aqueles que fizerem esse ato nessa noite e aqueles que por algum motivo não puderam. Que o Senhor possa os abençoar e que eles possam contribuir em tua casa com toda alegria. Nós te louvamos e te engrandecemos. Criador de tudo e de todos, nós te damos honra. Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos aqui nessa noite. Né? Você que está em pé pode sentar. O Senhor Deus esteja conosco em graça, amor e misericórdia. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos novamente. Né? A gente fica às vezes longe, mais perto. Né? Porque curta é a distância que nos une. Né? A gente está junto nessa empreitada de caminhar em direção ao reino dos céus. Não é? Então, eu agradeço a Deus por estarmos todos aqui. Não é? Então, aqui, seguindo as normas de segurança epidemiológica, né? Todo mundo aí direitinho seguindo. Tá? Mas vamos aqui, nessa noite, fazer um pouco mais para trazer essa palavra para os irmãos, né? Vamos buscar a Deus, né? Vamos nos aproximar de Deus, porque é isso que eu coloquei aqui de título para a pregação dessa noite, né? Aproxime-se de Deus. Todos nós precisamos, cada dia mais, estar ciente que a gente tem que se aproximar de Deus, né? Porque são tempos difíceis, mas a gente vai vencer. Hoje é dia 1º de novembro, né? Mas eu vou mencionar aqui uma data que é muito importante para nós. Ontem, 31 de outubro. 31 de outubro é uma data tristemente lembrada por
muitos como o dia do Halloween, né? Mas não é isso que é importante para nós, pelo contrário, né? Nós comemoramos ontem 503 anos da Reforma Protestante, né? Então, essa data ela nos lembra que um homem de fé, com determinação, um homem chamado por Deus, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Lutero lembrou aos homens do seu tempo que somente pela fé e pela palavra de Deus, as Escrituras, nós podemos nos aproximar de Deus. Não por nossas obras, mas somente pela ação redentora de Cristo, que é o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, nós podemos ser salvos. Somente pela graça de Deus, né? E tudo isso, e somente a glória do Senhor e de nenhum outro, é que nós vivemos. E essa verdade, ela continua válida até hoje. Então, vale a pena a gente lembrar disso. Tá? Vale a pena. Muito bem, mas eu vou começar hoje com uma pergunta. Tá? Para cada um, para mim, para todos nós. Você tem se sentido próximo de Deus? E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Vai ser uma reflexão rápida, para a gente cumprir o nosso horário. Mas eu não vou refletir sobre o que é estar próximo de Deus, porque todos nós sabemos onde Deus está. Nós sempre oramos, Pai nosso que estás nos céus. Sabemos que o Pai está assentado em seu trono, com o Filho à sua destra e o Espírito Consolador que está conosco para nos ajudar a chegarmos ao céu pelo único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, né? A palavra viva, a água viva que sai do trono de Deus. O que nós vamos refletir hoje é como nós nos aproximamos. Aliás, é um problema hoje em dia, todo mundo fica discutindo o quê? O quê? O que, infelizmente, não leva a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é como. É como. Tá? Então, a gente tem que saber como se aproximar de Deus. Tá? Porque, afinal, como Isaías profetiza, capítulo 55, verso 6, né, ele fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo e clamar enquanto Ele está perto. Aqui não fala nada senão clamar, né? Clamar é pedir com sentimento, com desejo, com vontade. Isso é clamar, né? Por quê? Porque tem uma janela, um momento oportuno que é dado para nós, porque precisamos disso. A gente não pode esquecer, tá? E nesse momento que a gente vive, momento de pandemia, de heresia, de apostasia e todos esses ias inoportunos, é oportuno que nós nos aproximemos de Deus. Tá? Então, se hoje, se nessa noite, nesse final de tarde, você está se sentindo sozinho, desanimado, abandonado, é momento de se aproximar, de se achegar a Deus. Eu gosto desse termo achegar, acho ele mais aconchegante até do que a ideia de se aproximar, né? De se achegar, daquela coisa assim bem caseira, bem íntima, né? Assim, bem almoço de domingo, né? Com Deus. Então, a gente precisa sim se achegar a Deus, tá? Mas não pode ser de forma arrogante. Tem muita gente que quer se achegar a Deus como o fariseu, falando na sinagoga, obrigado, Senhor, que eu não sou como esse publicano, esse escriba, esse pecador, porque eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho guardado a sua lei, tenho feito isso. Quando a gente começa a falar muito na primeira pessoa do singular, a gente tem que se policiar. A gente começa a falar eu fiz, eu tenho, eu realizei.
a gente tem que se lembrar que um ponto importante para a gente se achegar a Deus é ser humilde. É ser humilde. Por quê? Porque as nossas obras, como ações, não são suficientes para a nossa salvação. Né? Um dos pontos que Lutero defendeu tanto. Somente pela fé. Né? Somente pelas Escrituras. Tá? Então, a gente não deve usar uma falsa humildade também, por outro lado, como desculpa para não se aproximar. Eu conheço gente assim, não, é que eu não sou digno de me aproximar, que eu também não posso. Isso também é desculpa, por quê? Porque se você for esperar ser o melhor dos homens para se chegar a Deus, você também não vai chegar? Nunca. Porque também não tem um só que seja bom ou digno por si mesmo de se aproximar de Deus. Tá? Então, isso dito, vamos para a nossa leitura de hoje. Eu pedi para o Mateus, para o pastor, para colocar na lista de WhatsApp da igreja um verso. Não sei se vocês receberam. Então está aí, até para você refletir mais adiante. Não sei se os meninos vão conseguir projetar, acho difícil. Acho que não, né, Igor? Vai conseguir? Então coloca aqui para a gente, por favor. Eu vou deixar ele ali, se vocês permitirem, para, durante a pregação, né, ajudar a seguir nossa linha de raciocínio. Bom, então o verso, isso aqui da versão NVI, a mesma que o Rafael utilizou mais cedo, né, diz assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A Nova Almeida Atualizada fala assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda e em momento oportuno. Almeida Revista Atualizada diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tá? Então, aproximar ou achegar-se como sinônimos, mas eu vou aqui focar nos verbos que nós estamos observando nesses versos. Tá? Vocês vão ver que tem o primeiro verbo ali é aproximar-se. Vendo? Aproximar. O segundo é receber. O terceiro, encontrar. E o último, ajudar. Então eu vou usar esses verbos como pontos de controle para essa pregação, essa discussão que faremos essa noite. Tá bom? Então, aproximar, receber, encontrar, ajudar. A gente já começou a falar da ideia de aproximar, ou como está na Almeida Revista e Atualizada, achegar-se. Tá? De fato, a primeira ideia que a gente tem que ter em relação a chegar-se a Deus é que há uma questão, sem entrar em discussão teológica, que há uma questão de atração ou repulsão na relação do ser humano com Deus e com o diabo. Tá? É interessante que, ao contrário do magnetismo, nas relações humanas e sociais, os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes você tem aquele casal que os dois são totalmente diferentes e eles acabam se atraindo. Né? Mas numa situação normal de amizade, iguais se atraem. Diferentes se repelem. E, como bem está escrito, não ia ser pela caneta, né? Pela pena de Tiago, 4, o 7b e o 8a, né, da Epístola de Tiago, diz assim, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós.
ou de vocês, né? Eu sou do tempo do Voz, da Bíblia de Voz, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É assim que está na NVI, lá nessa versão. Né? Então, o fato é que não há como se aproximar de Deus se não tem uma mudança do pecado, da vida de pecado, para a vida sob a graça. Tá? Não há como se aproximar de Deus se ama e se vive no pecado. Impossível. Impossível. Tá? Se não estamos transformados, não há como estar próximos de Deus ou se achegar-se a Ele. Tá? Não existe relação polar com Deus. Um dia está aqui, outro dia está ali. Uma relação verdadeira com Deus exige uma mudança, uma transformação, para que a gente possa se aproximar dele. Uma mudança na mente, no coração e no modo de viver. A isso nós chamamos uma conversão. Todo mundo que já fez prova de direção sabe que conversão quer dizer o quê? Mudar de direção. Mudar de direção. É necessário mudar de direção, da direção de quem está indo para o inferno, que está escrito que está embaixo, para a direção do céu, que está escrito que está em cima. Eu não estou dizendo que em termos físicos, mas em termos relativos, né? Figurados, o céu e o inferno estão em direções diferentes. Tá? E o homem que nasce inclinado para o mal, inclinado para o pecado, ele precisa mudar essa direção natural para que ele possa se aproximar a Deus. É como se a gente precisasse mudar de polaridade. A gente tem que mudar de polaridade para a gente poder se aproximar de Deus. Porque Deus não está presente, nem se agrada do pecado. Esse é o fato. Tá? Então, a primeira coisa, a pessoa fala, eu preciso me aproximar de Deus, mas continua agindo do mesmo jeito. Continua fazendo as coisas velhas. Continua comportando-se como se comportava. Se não mudar a mente, não mudar o coração e não mudar o modo de viver, não vai se aproximar de Deus. Desculpe. Não tem como dizer diferente. Tá? Não tem como dizer diferente. E nesses tempos difíceis, a gente tem que fazer escolhas difíceis também. Tá? São escolhas difíceis. Por quê? Porque o pecado é a natureza original do ser humano. Tanto que diz resistir. Então é a inclinação para o pecado. A gente tem que mudar a polaridade. Tá? E essa forma, ou dessa forma, é a única forma, o único caminho para se achegar ao que nós lemos ali, o trono da graça. O trono da graça. Tá? E o fato é que, para quem está modificado pela verdade da palavra de Cristo, aí é possível ter a confiança, como está ali. A confiança traduzida por certeza de salvação. Certeza de pertencimento ao reino de Deus. Certeza de ser não mais pertencente a este mundo, mas ser peregrino neste mundo a caminho do reino celestial. Aí sim a gente consegue ter essa confiança de se achegar ao trono de Deus.
Tá? Por quê? Porque para aquele que crê, não é o trono de julgamento, de justiça e juízo, né? Que é estabelecido para julgar os pecados, né? Que diz lá em Salmo 9,7. Você não precisa abrir, mais marque para você ver depois, que fala sobre isso. Tá? Mas sim chegar ao trono da graça com confiança por meio da mediação do sumo sacerdote, ou seja, aquele que fez sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Cristo Jesus, ungido, mediador da nova aliança entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Tá bom? É o que está no verso 15, logo anterior ao verso 16 de Hebreus 4. Tá? Em resumo, e assim está em Hebreus 8:1, né? Em Hebreus 8:1 ele resume para a gente, ele diz assim: ora, a suma, ou seja, o somatório, a conclusão do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tamanho, ou de tal maneira, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, Jesus Cristo está ali presente, por meio de sua morte, por meio do sacrifício, da morte de Jesus, do sacrifício de Cristo, é possível encontrar a Deus em seu trono de graça, e encontrar ali graça, e não justiça e juízo. Tá? Esse que é o ponto. Tá bom? Está escrito que a alma humana, ela anseia a Deus. A alma do ser humano, ela anseia a Deus. Por quê? Porque ela tem saudade do paraíso. Ela tem saudade da comunhão com Deus. Ela, havendo sido criada originalmente à imagem e semelhança de Deus, havendo sido afastada, ela tem esse anseio, essa vontade de estar próximo de Deus. Né? Jó 23:3, ele dá a ideia para a gente como se sente aquele que quer encontrar o trono da graça. Né? 23:3 de Jó, ele diz assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Tá? É triste, porque a alma do homem anseia, mas tantas vezes não sabe como chegar lá. Não consegue chegar lá. Busca caminhos diversos, busca caminhos diferentes para se aproximar de Deus. E não consegue, porque só há um único caminho. Não tem universalismo que diga que todos os caminhos levam a Deus, que todos os pecados foram perdoados sem arrependimento, que todos chegarão lá no final. Infelizmente, quem pensa assim vai ter uma surpresa ruim. Tá? Por isso que a gente tem a Cristo, que é para nos dar confiança, para a gente entrar no Santo dos Santos e encontrá-lo. E aí sim, ser limpo do pecado e purificado da nossa consciência culpada. Porque o coração do homem conhece. O coração do homem o condena. O coração do homem sabe o que é certo e o que é errado. Mas vem a sua própria vontade, distorcida pelo pecado, distorcida pela serpente que engana, e ele se convence, ela se convence de fazer aquilo que é errado. Esse que é o problema. Tá? Hebreus 10, 19 a 22, deixa claro isso. Tá? Se você quiser abrir, pode abrir. Diz assim, Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Pelo que meio de quê? Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Então você precisa desse caminho, porque não existia caminho para chegar sem Cristo. Não existe ainda outro e nem existirá, senão por meio de Cristo. Tá? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos
de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aqui não diz com os bolsos cheios de dinheiro ou com qualquer outra característica. Diz assim também, tendo os corações aspergidos, ou seja, os corações, com sangue do Cordeiro, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Então, como Jó, você já teve desejoso de encontrar Deus? Jó estava em busca de algo. O que ele queria encontrar? Esse desejo dele encontrar o trono de Deus, essa vontade de se achegar, pode ser explicada por esse desejo, essa sede do coração humano, que dizemos, é uma aflição, um vazio, uma aspiração. Porque quando o ser humano não sabe, ele inventa uma forma de se enganar para tentar explicar esse vazio. Tá? Quem não conhece a Deus, inventa uma imagem de escultura, um raio no céu, a figura da lua. Isso é até uma das provas de que Deus existe, esse vazio no coração do ser humano. Tá? Nós somos tal qual a corça que anseia pela água, porque a nossa alma tem sede de Deus, conforme está no Salmo 42. A gente tem essa sede, a gente busca dessedentar. É como Cristo fala para aquela mulher que vem da Samaria. Dá-me, Senhor, dessa água. Eu te darei uma água, que você não vai mais ter sede nunca mais. Só existe uma forma de aplacar essa sede. É recebendo de Cristo Jesus. E essa é a causa de nós nos achegarmos a Deus. Tá? Assim se nos responde a questão de Jó. Porque nós nos achegamos a Deus a fim de receber misericórdia e encontrar graça. É o que está escrito ali, A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Você vê que ele fala receber e encontrar. Já falamos em aproximar. Agora vamos falar em receber e encontrar. Tá? Misericórdia recebida. Graça é encontrada. Ou dada. Tá? A graça é dada da mesma forma que a gente, coloca os presentes. Não sei quem já fez isso com os filhos. Coloca os presentes de Natal, por exemplo, em algum ponto da casa, para as crianças encontrarem. O presente já está dado. Você já comprou, já preparou, já embalou. Resta o que para a criança? Resta encontrar. Resta encontrar. E essa é a ideia que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, graça, de fato, é um descanso que Deus nos dá, que retira o cansaço da sobrecarga do pecado. Tá? E a misericórdia é a gente saber que a gente troca o peso do pecado que está no mundo pela leveza de Cristo. Assim diz o Senhor lá em Mateus 11, 28 e 29. Não é isso que ele fala? Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É graça. Eu lhes darei a graça. A graça é um descanso que deixa você que está cansado e sobrecarregado pelo pecado tranquilo, descansado, confiante para conseguir buscar o trono da graça. Tá? Por isso que é o trono da graça. E continua o Senhor, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Isso é misericórdia. Porque com a humildade e a mansidão no coração, a gente troca o que tinha de ruim, de pecado, de pesado lá no nosso coração, e aí a gente inverte a nossa tendência de se aproximar do pecado. E passa
a se aproximar de Deus. Isso é misericórdia. Por quê? Porque aquele peso que te impedia foi tirado pela graça. Mas a misericórdia é a certeza que nunca mais vão cobrar de nós, de mim, de você, de todos nós, aquela conta que você não podia pagar. Por isso que você recebe isso como algo que vem de Deus. Tá? Você nunca mais vai ser cobrado. Isso é a misericórdia. Nunca mais. Deus vem te dar um presente que é pagar a sua conta, que é a graça. E aí vem a misericórdia e diz assim: você nunca mais vai ser cobrado, você nunca mais vai ser julgado, você nunca mais vai ser condenado por isso que você fez e merecia ir para onde? Para cima ou para baixo? Merecia ir para baixo. Mas você recebe a misericórdia que é para você se aproximar de Deus aonde? Lá em cima. Lá em cima. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Porque justiça é quem faz o errado pagar a conta. Mas por isso que a graça é um presente de Cristo que retira esse peso. Por quê? Porque só podia dar esse presente quem? Quem pagou a conta. Porque a conta ficou. Não é porque você não vai ter que pagar a conta que a conta deixou de existir. Porque justiça é, contas têm que ser pagas. Mas Cristo pagou a conta, né? Quando Ele paga a conta, a misericórdia dele garante que você não vai mais ser obrigado a carregar o peso do pecado. Porque Ele passou a carregar esse peso por você lá na cruz. Já carregou. E já livrou você. E você é livre e leve para usufruir da graça e da misericórdia. Tá? Por isso que misericórdia é um ato de compaixão de Cristo, é um ato de bondade, de boa vontade, de ajuda a quem precisa. É a clemência recebida no julgamento. É a clemência recebida no julgamento. Ao mesmo tempo que a gente recebe a misericórdia do juiz, a gente vê que a gente é salvo do sofrimento sem esperança pela compaixão, né? Que é o remorso, o peso do pecado, né? O peso daquilo que a gente fez de errado, né? Esse ato de amor de Jesus é que o nosso sumo sacerdote nos compadeceu das nossas fraquezas, que é o que está no verso 15, depois você lê em Hebreus 4, diz exatamente isso. Tá? Então, isso é misericórdia que a gente recebe. Mas a graça ela é dada, ou seja, a gente encontra a graça, como está escrito no grego original. Tá? E aí a gente descobre onde fica o trono da graça, onde fica a fonte de água vida, que tira a nossa sede, que nos aflige por meio do pecado. O pecado é essa sede, o pecado é um saco sem fundo. Um saco sem fundo, um cesto furado, que a gente carrega a água, está escrito, carrega a água e nunca consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Nunca consegue. Tá bom? Isso é o fato. Tá? Mas diz também, né? Graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou no momento oportuno. Tá? Porque tudo isso tem que acontecer no momento oportuno, no momento de necessidade. É o tempo aceitável do Senhor. E o fato, meu irmão, irmã, esse tempo é hoje. Para a gente não receber o presente em vão. Tá? A gente não receber esse presente em vão. Tá? Vai, o pai paga a conta do filho. Aí daqui a pouco o filho está devendo tudo de novo. Né? Eles não receberam em vão, tá? 2 Coríntios 6, 1, 2 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. E eu digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não dá para se deixar para depois. O tempo é agora. O tempo é hoje. O ser humano ele é procrastinador das coisas que não lhe dão prazer imediato. Tá?
Em outras palavras, a gente enrola para resolver os problemas que são grandes. E o pecado, o vício, o erro, é um problema grande. É um problema difícil. É um problema doloroso de resolver. É muito melhor tentar jogar para debaixo do tapete e deixar para amanhã e ver se amanhã não é mais problema. Mas a palavra de Deus diz que o tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é hoje, tá? Porque é o dia da salvação, é hoje. É o dia para a gente se aproximar de Deus. O dia para a gente encontrar aquilo que a gente precisa. Graça. E a gente receber aquilo que Jesus labutou para que nós tivéssemos. A misericórdia. Tá? A misericórdia. Tá? Porque pela misericórdia a gente não é mais cobrado. Tá bom? Muito bem, a gente falou aqui da atração, ou seja, da aproximação a Deus. Tá? Eu não entrei em questões teológicas aqui, nem vou entrar. E nem vou entrar também em questão das pessoas da Trindade, tá? Em relação ao recebimento da misericórdia. O fato é que ela vem unilateral de Deus, por meio do sacrifício do Cordeiro, Cristo, que foi o nosso Cordeiro sacrificial. Tá? E falamos também falamos do recebimento da misericórdia, falamos de encontrar graça junto a Deus, como uma ação decorrente da disponibilidade do sacrifício de Cristo. Visto que está escrito o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,14, né? Então a gente tem que se lembrar disso. Isso aí é graça e misericórdia. Tá? Mas faltou a gente falar do quê? Falamos de tudo, menos ajuda. Ajuda. Tá? A gente precisa falar da ajuda. Essa ajuda vem de Deus, por meio de Cristo e do Consolador Espírito Santo. E a gente precisa dessa ajuda? A gente precisa. Por quê? Sozinho eu consigo me salvar? Não. Não está nessa discussão muito profundamente, não. O fato é que sozinho não dá. Não dá para comprar o céu, não dá para enganar o julgamento. Isso aqui não é Alto da Compadecida. Tá? Não dá para escapar do julgamento. O fato é que o homem natural é inclinado e ele tende a aproximar-se do pecado. E como a gente disse, a gente tem que resistir ao pecado e à serpente. Porque a nossa inclinação é ouvi-la. Tá? O fato é que após desobedecer no paraíso e cair em tentação, o que Adão fez? Ele se esconde, ele se afasta de Deus, porque ele tem vergonha da sua nudez. Ele tem vergonha, a gente fica com vergonha da nossa nudez, porque o pecado, quando Deus nos olha, Ele conhece, e a gente sabe disso. A gente pode esconder de todo mundo os nossos erros, porém de Deus ninguém nada esconde. Tá? Por isso Adão se escondeu. Por isso Eva se escondeu. Os dois fogem dele. Eles temem a consequência do pecado ser descoberto, a vergonha do pecado ser descoberto, o custo do pecado ser descoberto. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto e cuja iniquidade é perdoada. Salmo 32. Tá? E ser bem-aventurado é saber que Cristo, Rafael leu isso hoje, Damares mencionou, né? Que Cristo sabe que a gente é tentado, que nós somos tentados, que passamos por momentos difíceis, que em tempos há que nós nos afastamos de Deus pela sobrecarga do sofrimento, tempos que nos tiram esperança, tempos que nos tiram tudo. Mas está escrito em Hebreus 2, 17, 18, algo que foi já, como eu disse, mencionado.
Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo se tornou semelhante a nós. Aqui não dizem alguns aspectos, dizem todos. Isso é importante, porque muita gente diz, mas Jesus não caiu no pecado quando foi tentado pelo inimigo, por Satanás, porque ele era Jesus. Erro. Porque aqui diz que ele era semelhante a nós em todos os aspectos. Se você for procurar esse trecho, você vai ver que está escrito que quando Jesus ficou todos aqueles 40 dias e 40 noites no deserto, está escrito que ele teve fome. Teve fome. E ele foi tentado com o quê? Com pão. E hoje nós vamos participar desse pão que representa esse mesmo corpo que ele precisou mortificar para resistir àquela tentação, não por ele, mas por nós. Por nós. Ele resistiu por nós, ele resistiu pensando em cada um de nós. Quando ele resistiu ali, ele lembrou de você, lembrou de mim, lembrou de todos nós ali, né? Porque aqui diz, continuando, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, né? Hebreus 2, 17 e 18. Em outras palavras, ele nos ajuda em momento de necessidade. Isso é importante, por quê? Porque nós temos alguém que nos ajuda. A gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Nós temos alguém que nos ajuda e ele tem poder para tanto. Ele tem autoridade para tanto. Ele tem autoridade sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno para nos ajudar. Ele tem essa autoridade. Tá? Ele tem essa autoridade. Por isso ele é capaz de socorrer os que estão sendo tentados. Porque ele conhece. Ele conhece e ele, diz a palavra, ele venceu o mundo. E ele nos deu uma promessa que nós também venceremos. E essa é uma das promessas mais bonitas que estão na palavra de Deus. Quando ele diz, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Tá? Quando a gente está lá embaixo, lá no fundo, a gente tem que olhar, elevar os olhos, não é, pastor? O senhor pregou semana passada. Elevar os olhos, né? E ver o nosso socorro que vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, e como diz na mensagem, né? E fez os montes também. Quer dizer, ele é melhor que os montes, então não tem monte que ele não possa mudar. Nós, com uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós conseguimos mover um monte de lugar. Tá? Então a gente precisa se aproximar desse nosso Deus. A gente precisa dele receber essa misericórdia e encontrar a graça. Tem gente que vive a vida inteira, não recebe misericórdia e não encontra a graça. Porque não quer. Porque está disponível. O sacrifício já foi feito, está pronto, está consumado. Tá? Está escrito, Jesus é socorro bem presente. Não diz mais ou menos presente, não diz um pouco presente. Bem está aqui no sentido de muito, completamente, totalmente. Jesus é socorro presente na hora da angústia, bem presente na hora da angústia. Nosso refúgio e fortaleza. É o nosso bastião, é o local onde a gente se protege do inimigo. Tá? Salmo 46, né? Nosso refúgio e fortaleza. Diz também que ele nos esforça, nos ajuda e nos sustenta com a destra de suas mãos. Né? Isaías 41. Tá? Então, quando você precisa, ele faz como fez com Josué, que diz para ele o quê? Seja forte e corajoso.
Vocês acham que ele estava dando uma chamada em Josué? Não, ele estava ajudando Josué. Ele disse, seja forte e corajoso, Josué, porque eu estou contigo. Eu estou com você. Então, acalme o seu coração. Tá? Jesus nos conhece, ele se fez semelhante a nós e nos chama de irmãos. Ele é o unigênito, mas também é o primogênito do reino dos céus. Porque por meio dele nós passamos a ser filhos do Deus Pai. Tá? Passamos a ser filhos de Deus Pai. Tá? E ele, sendo o sumo sacerdote misericordioso e fiel, está presente nas nossas vidas. Tá? Deus não é um pai ausente. Jesus não é um salvador ausente. Pelo contrário, a palavra diz que ele é Emanuel, que é Deus conosco. E ele ainda nos deixa um outro consolador, sendo ele consolador, que é o Espírito Santo, para falar aos nossos corações nos dias de angústia, de tristeza, de solidão. Nestes dias, ele vem e é presente para nos socorrer quando nós estamos sendo tentados. Mas ele é vitorioso. E nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, vamos nos aproximar do trono da graça. Não arrogantes, nem desconfiados, mas com a confiança de quem é salvo, de quem é remido pelo sangue do Cordeiro. E lá vamos receber o quê? Misericórdia. E vamos encontrar graça. Lá o nosso peso é removido, lá a cobrança pelos nossos erros, os nossos pecados é anulada. E isso nos ajuda no momento da necessidade, no momento da angústia. A gente precisa, tá? Aproximar, encontrar, receber, ajudar. Que você guarde isso no seu coração, porque os tempos são difíceis, mas eles vão passar. Eles vão passar. E nós vamos vencer. Porque esse é o nosso Deus que não nos abandona. Não nos abandona. Tá bom? Você não está abandonado nem sozinho. Por mais difícil que seja o seu dia, de manhã vai chegar. E vai chegar a alegria para você. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração nesse dia de ceia. Eu peço desculpas, eu queria terminar às 7 e pouquinho. Mas, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus que cuida de nós, que nos livra do mal, que nos ajuda, que está conosco em todos os momentos, que permite que, sendo tão poderoso, tão bom, ainda assim nós que somos limitados e apenas pecadores, nós nos aproximemos ao seu trono para receber misericórdia e encontrarmos graça. E não justiça e juízo, que era o que a gente merecia. E que Ele nos ajuda quando a gente precisa. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos a Ti e agradecemos a Ti por essa noite, noite em que celebraremos a Tua ceia, fazendo em memória de Ti a lembrança do Teu grande sacrifício, sendo a partir de Tua vinda, eleitos para uma nova aliança contigo, Senhor. Louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti nessa noite, Senhor, porque recebemos tanta misericórdia de Ti, sendo imperfeitos. Oh, Senhor, que Tu nos dá graça, que nós encontramos graça diante de Ti, que continuemos encontrando graça diante de Ti, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, nos momentos de necessidade. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos oportunos,
Sê conosco, Senhor. Oh, meu Deus, que possamos estar próximos do Teu trono da graça, todos os dias. Que possamos participar do Teu banquete, do qual fazemos uma prévia hoje. Porque é a lembrança que fazemos até que Tu venhas nos buscar. Não sei quando. Somente Tu sabes, Senhor Deus, que está no céu. Mas faremos fielmente até que Tu voltes. Porque confiamos em Ti, confiamos com fé. E nas Escrituras sabemos que podemos confiar em Ti. Porque a glória é Tua, Senhor. E somente por meio do Senhor Jesus Cristo somos salvos. Por isso louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor. No Teu santo nome, Senhor Jesus. Pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Deus. A igreja pode sentar. Amém. Eu saúdo a todos, paz do Senhor. Recebemos uma mensagem, um alimento. Isso é alimento. No momento da ceia, eu quero chamar de cerimonial da ceia. Eu encaro esse dia de ceia, não idolatrando, mas valorizando, dando o valor que merece. Porque eu não posso diminuir o valor do sacrifício de Jesus naquela cruz, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui por causa dele. Está consumado. O pastor Eduardo ministrou isso aí. Está consumado. Nós temos a dependência total dele. Muitas vezes pedindo para ele fazer alguma coisa. E ele já fez. E ele não fez apenas alguma coisa, ele fez tudo o que nós precisamos. Ele está com as mãos dele estendidas o tempo todo, nos abençoando. Estendida para nos levantar quando nós estamos cansados e caídos. Estendido para nos curar quando nós estamos doentes, feridos. Deus é tudo que nós precisamos. E por isso, esse versículo que o pastor Eduardo andou nele, fez uma exegese em cima dele. E eu valorizo muito isso quando Deus fala assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então há condição, ele nos provoca. Se quer que eu chegue até a ti, então chegue-se a mim. Então há realmente uma interação, há uma reciprocidade de querer. Deus querendo que eu chegue perto dele, ele está querendo chegar perto de mim. Então é maravilhoso isso aí. E isso deve ser espontâneo, não é uma coisa obrigada. Às vezes, como pastor, eu me sinto mal em ter que convidar a pessoa no WhatsApp: pessoal, vão para a igreja, não perca o culto de ceia. Eu não vou fazer mais isso, amém, igreja? Não vou fazer mais isso. Se Jesus, o Espírito Santo, não te mover para vir para a igreja, não sou eu que vou conseguir fazer isso aí. E eu glorifico a Deus que tem, hoje até mais que nos outros dias, né? Parece que tem uma aglomeração, mas quando nós vemos uma aglomeração, nós vemos que são casais, são famílias que estão juntos na sua casa. E aqui eles podem estar juntos também, amém? Glória a Deus por isso. Que você está junto na igreja porque você está junto em casa. E as casas, as famílias vêm para a igreja. E trazem para a igreja a sua adoração, a sua submissão, a sua obediência, a sua fidelidade. E Deus vem então com a sua misericórdia, amém? Porque Ele é misericórdia, nós alcançamos a misericórdia. Ô palavra abençoada, guarde essa palavra, igreja. Guarde essa palavra. Mas você já sabe essa palavra? Que bom que você aprendeu mais um pouquinho, reforça mais o teu entendimento. E você pode até agora multiplicar esse ensinamento.
Porque tem pessoas por aí que não conhecem, não têm esse privilégio que nós temos de ouvir uma palavra, um ensinamento, de receber um alimento desse, que sustenta nossas vidas, para que nós possamos continuar caminhando para aquilo, para que se cumpra aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus não veio apenas curar aquele povo naquele tempo, que todo aquele povo que ele curou, um tempo depois cada um deles foram morrendo, mas ele continua vivo, e a vida que ele nos oferece é uma vida eterna, e por isso que ele fala, fazei em memória. Por que eu tenho que trazer essa lembrança daquilo que ele veio fazer nessa terra? Ele veio para nos salvar, ele é Senhor e Salvador. Ele não seria somente Senhor, só para ser Senhor. Ele é muito mais do que ser Senhor, ele é Salvador. Não dá para dimensionar qual é o mais importante aí. É tão importante ser Senhor, mas ele é Senhor e Salvador. Os reis que nós estudamos no Velho Testamento, todos eles eram senhores, mas eles não salvavam ninguém. Muitas vezes, era até culpado, levou aquele povo todo à morte. Cidades inteiras eram dizimadas. Mas hoje nós temos um Salvador. E quando nós olhamos para essa mesa, você pensa no quê? Vem algum pensamento à tua memória, fazer memória de mim? E eu já não olho e não fico irado, porque aquele povo matou o nosso Jesus naquela cruz. Tem gente que odeia aqueles judeus, aqueles romanos, aquele pessoal que participou daquele ato. Ali eles estavam cumprindo profecias que já vinham de há séculos. Amém? Tinha que acontecer aquele dia. E ir para a cruz, ali foi apenas um corpo. Mas o principal daquele corpo que ele trazia sobre si, um amor, no nível assim, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho pelas nossas vidas. O pastor Eduardo falou, o filho unigênito, o único que ele gerou, amém? O filho único gerado com o objetivo, salvar as nossas vidas. E todo dia, em cada oração, você possa dizer obrigado ao Senhor, que eu aprendi o que é salvação, e eu vivo a salvação, e eu valorizo a salvação, não quero perder a salvação, amém, igreja? Eu não posso nem pensar em perder a salvação, porque nós iríamos para baixo, e dá uma ideia, ir para baixo é ir para o inferno. As pessoas não têm ideia do que é inferno, não tem ideia, mas é alguma coisa que o fogo arde sempre, é alguma coisa que está queimando sempre, ardendo, as pessoas gemendo, um ranger de dentes, não pode ser bom. E eu prefiro então um lugar de paz, estar com Jesus, amém? Que você possa a todo dia valorizar esses momentos que nós temos de estarmos em comunhão como nós estamos hoje. Obrigado a cada um de vocês que vieram aqui, por isso está acontecendo esse culto. E aos poucos as pessoas começam a vir mais. Deus queira e nos abençoe nessa terra que milhões de cristãos, eu estou falando de verdadeiros cristãos, têm clamado, orado, para que essa pandemia, ela vai diminuindo até sumir. Daqui a uns tempos ela vai ser alguma coisa que aconteceu lá no passado. Amém? E nós possamos então ver nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos parentes, vivendo, trabalhando, valorizando a sua família, a comunhão de cada igreja, ganhando as almas que estão perdidas, tantas pessoas que nós amamos estão perdidas nesse mundo afora aí, e nós possamos então ser impelidos, porque nós recebemos a salvação. E nós vamos falar então, nesse cerimonial da ceia. Eu quero falar, sim, pode. Pode ir para a mesa os diáconos e diaconisas que estarão participando desse cerimonial. Em João capítulo 6, Jesus está falando assim, aqui eu vou
pular alguns versículos para que nós possamos ganhar um pouquinho de tempo. E a partir do versículo 47, Jesus continuando esta fala, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? É que eu estou com esse versículo na cabeça, por isso que eu falei de vida eterna. E ele fala no versículo 48, algo que chocou aqueles ouvintes daquela época, mas nós já estamos acostumados com isso. Mas muita gente às vezes não entende bem essa passagem, como os discípulos não entenderam naquele dia, quando Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele fala: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então ele está falando aqui, esse morrer aqui não é a vida física, o sopro da vida, mas é realmente apontando para uma vida eterna. E ele continua ratificando o que ele falou ali, agora no versículo 51, dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? As pessoas não entenderam. Mas nós entendemos, amém, igreja? Este pão da vida, resumindo aqui, é Jesus Cristo. É o que nos alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É o que nos proporciona que nós tenhamos fé, andamos pela fé, crendo nas promessas, orando e crendo nas orações, na sua oração. Tem pessoa que crê na oração de alguém que fala por você. Creia na sua oração, e é necessário então que você ore, que orar é falar com Deus, buscar um tempo de intimidade com Deus, que com certeza Ele vai estar te escutando, e Ele vai estar te respondendo, ou naquela hora, ou a partir daquela hora. Por isso, nós possamos então entender que esse ensinamento todo que nós estamos recebendo, milhões de pessoas recebem esse ensinamento nesses tempos, e isso possa ser o alimento que os leva para a vida eterna. Alimento para que mantenha essa vida viva. Uma vida que não morre, que é a vida eterna. Amém? Então eu quero consagrar os pães, os elementos, né? O pão e o vinho, o cálice. Por favor, vamos ficar em pé. Prometo para os irmãos, mês que vem vai ter já aqueles copinhos de novo isolados e o pão isolado também, tá? Vai. Aqui é só você tome cuidado aqui na hora de pegar, tá bom? Você ter o isolamento social garantido aqui, tá bom? Senhor, nós consagramos este pão, Pai, que é um elemento que nós simbolizamos aqui o corpo de Cristo, exatamente como Jesus ordenou que nós fizéssemos, Pai, e como Ele fez naquele dia, consagrando e se dizendo que Ele era o pão da vida, que foi partido em nosso benefício naquela cruz. Ele se repartiu por todos nós, para que cada um de nós tivéssemos a porção da salvação. E nós queremos, Pai amado, consagrando este elemento, dizer a Ti obrigado, Senhor, por tanto amor, esse amor salvador, justificador dos nossos pecados, Senhor, que só Tu poderias fazer em nosso benefício. Semelhantemente, depois de Jesus ter partido o pão, Ele tomou o cálice, e nesse cálice Ele afirmava que era o sangue dele que era derramado em nosso favor. E com esse sangue Ele estava propondo uma nova aliança com aquele povo. E nós somos hoje o povo, Pai amado, que entendemos que aliança é essa.
e nós temos feito, e nós possamos, a cada dia da ceia, atentar para isso e renovar essa aliança. Ela não pode ficar para o passado, para o esquecimento, mas que nós renovamos, Pai amado, e isso possa nos impulsionar para fazer exatamente a Tua vontade, que é soberana, é boa, é perfeita, é agradável, e possamos andar, Pai amado, da maneira que agrada aos Teus olhos, em adoração, debaixo da graça, porque Tu instituíste, Pai amado, a dispensação da graça. E a misericórdia, Pai amado, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, porque grande é a Tua fidelidade, assim diz a Tua palavra. Por isso nós consagramos esse cálice, e o comer desse pão, e o beber desse cálice, seja saúde, seja paz, seja alegria, seja, Pai amado, o fortalecimento de cada vida, de cada família, seja, Pai amado, o trabalho de cada um, o suor do seu rosto derramado, e não falte, Pai amado, o sustento para nenhuma mesa, e nós possamos ser gratos a Ti por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, Santo,
diz então que o Senhor tomou o pão, né, abençoou, deu graças, né, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Nesse momento a gente participa em comunhão, né? A gente participa em comunhão, a gente participa com a presença, a gente participa no nome daqueles que estavam ali e pela graça de Cristo que foi dada a nós, porque esse corpo significa o corpo que foi dado na cruz pelos nossos pecados, tá? Então você vai participar, você não vai sair daqui, não tem nenhum poder mágico esse pão, porém ele representa muito para os nossos corações, porque o Senhor Jesus disse que era um momento especial, uma comunhão especial. Por isso para nós a comunhão é especial. Por isso eu convido os irmãos agora a participar juntos, que todos tomemos esse pão e participemos. Amém? Então, Senhor, somos gratos a Ti porque podemos estar aqui de pé. Enquanto tantos estão doentes, nós estamos aqui de pé, participando. E você que está em casa aí participando conosco, não sei sua condição, alguns doentes, outros em fragilidade, que esse pão possa representar para você, com a lembrança no seu coração que o Senhor Jesus morreu por você. E Ele é poderoso e suficiente para te curar, para te salvar, para na sua misericórdia te alcançar, onde você estiver. Amém? E diz também a palavra que, ao final, Ele tomou o cálice. O Senhor Jesus tomou o cálice. E Ele disse: tomai e bebei dele todos, após dar graças. Tomai e bebei dele todos. Que Ele disse também: esperei ansiosamente esse momento, porque aquele momento era um momento importante para Ele, porque Ele quer estar com a gente, Ele quer estar presente junto de nós, e Ele sabia que Ele ia passar um momento de separação, distância, sofrimento. Mas Ele falou: eu estava ansioso por participar junto de vocês, né? E esse cálice representa o sangue que Ele derramaria tão próximo também pelos nossos pecados naquela cruz. Então esse sangue também representa a aliança nova que Ele fez conosco, para que nós vivêssemos debaixo da graça e não debaixo da lei, imperfeitos, porém justificados. Amém? Então Ele disse: fazer isso na minha memória e até que eu venha. Amém? Então que participemos juntos desse momento tão especial. Aleluia, Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, porque estamos aqui reunidos na Tua presença. Que possamos, Senhor, receber de Ti graça, amor, paz, misericórdia, que o Teu nome seja louvado nas nossas vidas, que possamos viver em Ti, possamos fazer o melhor de nós para Ti nesse momento, possamos fazer tudo para a Tua glória e Tua graça, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos impetrar a bênção sacerdotal, indispensável para nós, quando Deus instituiu para aquele povo essa bênção. Ele abençoou um povo através de Arão. E então, logo seja recolhido os copinhos, nós estaremos então procedendo. Eu quero orar com vocês agora nessa oração final pelos enfermos, pessoas que gostariam de estar aqui conosco hoje, mas não estão, pessoas que possam estar ouvindo essa transmissão
possivelmente muitos nós nem conhecemos, mas possam ser abençoados ao assistir esse culto, receber essa bênção, possam ser curados, possam ser salvos, porque Deus, Ele continua fazendo maravilhas, porque Jesus é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Então Ele tem todas as condições em si mesmo, sem depender que nós façamos alguma coisa, mas somente que nós creemos e obedeçamos aquilo que é o ensinamento dele, como ele se dirigia para os seus discípulos, e hoje nós somos os discípulos, e a palavra dele, esse pão da vida, que é a palavra dele, o Evangelho de Cristo, evidencia realmente essa salvação, essa confiança que nós temos nele. Nós confiamos no Senhor. Pai, receba a nossa gratidão, a nossa adoração por mais esse culto, Senhor. Cada vida, Pai, que deixou o conforto da sua casa, aqueles que estão impedidos por algum motivo de estar aqui congregando, participando desses momentos de louvores, adoração, orações, recebendo a tua palavra, Senhor, que isso possa ser na vida de cada um algo valorizado ao receber, guardado e atentando para o cumprimento daquilo que o Senhor nos ensina e nos ordena, nos orientando. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. E nós colocamos diante de Ti, Pai amado, como igreja nessa hora, aqueles que estão passando por enfermidades físicas, enfermidades da alma, pessoas que estão com depressão, com dificuldades de interagir com a própria família muitas vezes. O Senhor tem misericórdia, foi ministrado hoje, e essas pessoas possam chegar ao trono da graça, Senhor, e ali receber de Ti, Pai amado, o melhor que Tu tem para cada um de nós, a Tua presença. Por isso Tu fala, chegai-vos a mim. Possamos nos aproximar, Pai, e saber que Tu é um Deus que não vira as costas para nós. Muitos são aqueles que viram as costas para o Senhor, mas nós, Pai amado, queremos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, e Tu possa nos sustentar diante de tantas adversidades nesses tempos. Guarda nossas crianças, desde as pequenininhas, Senhor, nesse mundo onde existem projetos, Pai amado, de trazer ensinos errôneos, não cristãos para nossas crianças, a partir da escola, Senhor. Preserva nosso povo, Senhor. Preserva Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Enfermos sejam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas de trabalho sejam abertas em nome de Jesus. Haja paz onde está havendo confusão em meio de família, do trabalho, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, intercedemos agora, sabendo que Tu nos ouve, e Tu possas, Pai amado, no Teu poder, ministrar, Pai amado, derramar da Tua unção, essa unção que Ele destrói, Pai amado, todo o jugo que o inimigo possa ter colocado sobre cada vida, sofrendo nesses dias. Dia de adversidade, sim, mas eu creio, porque nós aprendemos na Tua palavra que há um caminho no meio da tormenta e da tempestade, e nós sabemos que esse caminho é Jesus Cristo, e é por Ele que nós andamos, de fé em fé, de luta em luta, mas de vitória em vitória. Por isso receba a nossa adoração, e Tu possa nos despedir agora deste lugar, nós possamos chegar em nossas casas em paz, alegres, e continuar, Pai amado, despertando a partir do dia de manhã, cada dia, glorificando o Teu nome, dizendo: obrigado, Senhor, Tu me dás mais um dia de vida. Eu quero Te adorar nesse dia, eu quero Te obedecer nesse dia, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero ser vaso de honra, e da minha boca possam sair palavras que abençoam, porque nós somos verdadeiros adoradores, os tais que Tu procura, e Tu possa estar nesse lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz.
A paz que excede todo entendimento, hoje e todo sempre. A igreja glorifica, agradeça ao Senhor, aplauda ao Senhor.